Olá, queridos, a graça e a paz de Cristo, tudo bem? Estou passando aqui mais uma vez para abençoar a sua vida através da partilha da palavra de Deus. Certa vez Jesus disse aos seus discípulos: "No mundo tereis aflições." E isso é uma grande verdade. Enquanto vivermos aqui nessa terra, infelizmente, estaremos expostos a muitas situações que afligem a minha e a sua alma. Você e eu podemos passar pela triste sensação de perder uma pessoa que a gente tanto ama. Podemos enfrentar crises no casamento, crises na criação de filhos. Podemos passar por um aperto financeiro, o orçamento familiar ali estrangulado. Podemos passar por uma frustração profissional na qual não conseguimos proporcionar para a nossa família aquele padrão que a gente tanto sonhou para eles. E essas coisas podem ir se acumulando e gerando no meu coração e no seu coração angústia, depressão e falta de paz. E a nossa conversa hoje é sobre como descansarmos em Jesus Cristo, apesar das dificuldades do dia a dia e diante das tantas demandas da vida. E o nosso ponto de partida está lá em Salmos, no seu capítulo 23, a partir do versículo 1. Escute com muita atenção o que diz a palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Glória a Deus pela sua palavra, texto riquíssimo da palavra de Deus, que tem muitas lições dele para a minha vida e para a sua vida, e nós vamos discutir sobre isso, tá bom? Algumas pessoas têm a Bíblia em casa, ou no seu trabalho, e às vezes abrem, deixam aberta, justamente nessa passagem que a gente acabou de ler. E mais do que, entre aspas, um possível amuleto, Deus tem muitas lições dele para a minha vida e para a sua vida. Que essa palavra não fique só aberta na minha casa e na sua casa, e não fique só aberta no meu negócio ou no seu negócio, mas que ela possa estar inserida dentro do meu coração e do seu coração, para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para mim e para você, tá bom? Então, para termos a devida compreensão dessa passagem que a gente acabou de ler, o Salmo 23, a gente precisa refletir sobre alguns detalhes, queridos. Então, o salmista aqui, esse salmo é atribuído a Davi, o rei Davi. Lembrando que antes dele se tornar rei, ele foi um pastor. Ele sabia dos grandes desafios que era ser um pastor de ovelhas. Então ele faz esse salmo aqui fazendo uma metáfora, uma comparação entre a ovelha e o ser humano. E isso não é por acaso, tá bom? Então a primeira coisa que me chama a atenção, pesquisando sobre as características de uma ovelha, é que se ela se afastar do seu rebanho, se ela perder de vista o seu pastor, ela não tem aquele instinto de voltar ao caminho que estava. Ela se perde facilmente e aí fica vulnerável. Ela não consegue retornar ao seu caminho, fica ali rodando muitas vezes em círculo e se torna uma presa fácil e vulnerável. A ovelha ela não consegue discernir o perigo que está ali na sua caminhada. Por isso, a ovelha não pode andar longe do pastor. Ela não pode ficar nem afastada do seu rebanho, nem longe de um pastor. E assim também somos nós, queridos. Muitas vezes a gente quer viver sozinho, isolado, mas Deus nos fez com relacionamento horizontal também, um para com os outros. Então lá na criação, quando Deus cria Adão e Eva, criou homem e mulher com relacionamento um para com o outro. E a palavra de Deus diz que na viração do dia o Senhor os visitava. Então tinha um relacionamento vertical, Deus com os homens, e o relacionamento horizontal, ali no caso Adão e Eva. Então é um princípio instituído por Deus. Eu e você não fomos criados para vivermos isolados, tá bom? E outra condição aqui que a gente vê é que essa ovelha ela não pode andar desgarrada, ela não pode andar sem pastor. E quando eu falo aqui pastor, não estou obviamente me referindo a um pastor líder religioso. Não tem nada a ver aqui sobre isso, tá bom? Jesus vai dizer que ele é o bom pastor. Então, quando eu falo aqui de pastor, estou me referindo ao pastor Jesus, ao bom pastor, tá? Então, assim como a ovelha
né? O ser humano, se ele ficar sozinho ali, sem rumo, certamente ele vai tomar, né, decisões erradas e vai percorrer caminhos que certamente pode até levá-lo à morte e ser ali uma presa fácil, né, para o inimigo. Então, lá no Salmo 23, no versículo 1, como a gente leu, o salmista diz: "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará." Então, meu querido e minha querida, a gente busca realização, buscamos sentido para as nossas vidas em tantas coisas, às vezes no casamento, em ter filhos, em uma carreira, em ter determinado patrimônio financeiro, e às vezes a gente obtém tudo isso que eu acabei de citar, né, de elencar, e não preenche o meu coração, nem o seu coração. Então o salmista está dizendo que quem preenche o meu coração e o seu coração é o bom pastor, é Deus, é a pessoa de Jesus, tá bom? Ele é a minha provisão e ele deve ser a sua provisão. Lá em João, no seu capítulo 10, versículo 11, Jesus disse: "Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas." E foi justamente isso que Jesus fez. Ele morreu na cruz pelo meu pecado e pelo seu pecado. E através do sacrifício de Cristo na cruz, passamos a ter vida eterna com Deus. Então, ele é o nosso bom pastor, tá bom? Salmo 23, agora no versículo 2, ele vai dizer: "Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso." Querido, você quer descanso para a sua alma? Eu acredito que sim. Eu também quero descanso para a minha alma. E qual é a lição de Deus? Qual a instrução de Deus para a minha vida e para a sua vida, se eu e você desejamos ter descanso para a nossa alma? E aí vai aqui também uma lição muito interessante, né? Quando ele faz essa analogia em relação ao bom pastor. Pesquisando, né, sobre a natureza ali da ovelha, eu identifiquei que a ovelha ela tem uma dificuldade, né? Não enxerga muito bem. Porém, ela tem audição muito aguçada. É uma audição excelente. De forma que, à medida que ela vai ali convivendo com o pastor, né, com o seu criador, ela começa a distinguir o tom da sua voz. E mesmo que tenha ali uma multidão de pessoas, se o pastor der o comando, ela obedece. E se outra pessoa tentar imitar a voz do pastor, ela não obedece. Então olha que coisa interessante, né? Nós precisamos ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Jesus, que é o nosso bom pastor. E a questão é que isso requer um exercício, requer relacionamento. Então a ovelha, para distinguir a voz do seu pastor, estava tendo ali relacionamento. Então é essa também a intenção de Deus para a minha vida e para a sua vida, de termos um relacionamento íntimo e genuíno com a pessoa de Jesus Cristo, com o seu Espírito Santo e com Deus, o nosso Criador. Então que eu e você possamos deixar o nosso ouvido sensível, querido, né? Investir tempo com isso, para podermos ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, ouvir o próprio Jesus. E aí talvez você se pergunte, mas como é que eu vou conseguir ouvir a palavra de Deus? Como é que eu vou conseguir ouvir o próprio Jesus, o bom pastor? Olha o que Jesus diz, isso é registrado em João, no seu capítulo 10, versículo 27. Jesus disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as reconheço e elas me seguem." Então, meu querido e minha querida, se você é ovelha de Cristo, se eu sou ovelha de Cristo, eu preciso ter sensibilidade, desenvolver essa sensibilidade para ouvir a voz de Cristo, para ouvir a voz do bom pastor. E aí, se você quer, né, repousar nesse lugar que ele fala aqui, de pastos verdejantes, de ser levado a águas tranquilas, precisamos ouvir a voz do bom pastor, que é Jesus, tá bom? Salmo 23, versículo 3 agora, ele vai dizer: "Refrigera-me a alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome." Então, o bom pastor, Jesus, ele quer restaurar o meu ânimo, quer restaurar o seu ânimo, ele quer restaurar o meu vigor e o seu vigor, ele quer dar a direção certa, a direção assertiva para a sua vida e para a minha vida. Mas para isso nós precisamos ouvi-lo. Então, o meu desafio e o seu desafio, em meio às vozes da multidão ao nosso redor, as vozes, entre aspas, da ansiedade, das cobranças, das demandas do dia a dia, as vozes das redes sociais, que a gente possa investir tempo, querido, na meditação, na palavra de Deus e aprender a ouvir a voz de Jesus. Ele mesmo disse, isso está registrado em João, no seu capítulo 21. Olha que coisa interessante, ele diz assim:
Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então ele fala que aquele que ama Jesus tem que conhecer os seus mandamentos e, mais do que conhecer, guardar no coração e se esforçar para colocar em prática. Não adianta dizer que eu amo Jesus só de palavra. Se eu não conheço a sua palavra, ou até de repente conheço, mas não me esforço para colocar em prática no meu dia a dia. Ele vai dizer que aquele que tem o cuidado de examinar a palavra de Deus e de se esforçar para guardar essa palavra, ele será amado pelo Pai, né? Será amado por Deus, e o Senhor Jesus vai se manifestar a ele. Você quer ter a revelação de quem é Jesus, de quem é o Filho de Deus? Você quer ouvir claramente qual a direção dele para a minha vida e para a sua vida? Então a palavra de Deus para mim e para você é que nós devemos meditar na sua palavra e guardá-la no meu e no seu coração, tá bom? Salmo 23 agora, versículo 4, ele vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então, querido, o vale da sombra da morte aqui era uma referência literal, né, real. Né? Naquela época, lá na Judéia, existiam alguns vales profundos e perigosos, e quando o pastor, né, passasse ali pelas ovelhas, existia alguns animais selvagens que ficavam ali esperando literalmente a presa passar para atacar. E talvez hoje, na minha vida e você, na sua vida, você literalmente não passe por um vale geográfico. Mas existem situações que eu passo e que você também pode passar. Às vezes a gente pode se deparar com crise, como eu falei, financeira, crise conjugal, crise na criação de filhos, pode passar por depressão, por angústia da alma. Enfim, cada um de nós tem vales a serem passados. E ele vai dizer que ainda que a gente passe por esse vale, a presença de Jesus, ela nos traz segurança e consolo. Né? Então, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei nenhum mal, porque tu estás comigo. Você quer que o Senhor esteja no vale contigo? Você quer passar pelas lutas do dia a dia ali seguro, no Bom Pastor? Você tem essa opção, eu também tenho. Agora a gente precisa buscar, tá bom? Então busca o Senhor e quanto se pode achar, querido. Esse é o mandamento de Deus para a minha vida e para a sua vida, tá certo? E isso aqui que eu vou ler agora para você é um alerta, não é para te causar medo, mas para alertar você. Olha o que está registrado em 1 Pedro, no seu capítulo 5, versículo 8. Diz assim: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém que possa devorar. Então ele está aqui se referindo ao diabo. O inimigo das nossas almas quer nos devorar, ele quer me devorar, quer te devorar. Ele fica o tempo inteiro ali ao nosso redor, tentando ali achar uma brecha para me pegar e para te pegar. Então por isso a gente precisa também estar sob a proteção do bom pastor, que é Jesus, querido. Não ouse andar sozinho, a ser uma ovelha desgarrada, andar de qualquer forma, pelo seu bel prazer, achando que você está certo em tudo, sem consultar a Deus, vivendo de forma independente de Deus. Muito cuidado com isso, tá bom? Salmo 23, versículo 4 vai dizer: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Bordão, querido, era uma vara, uma haste de madeira, ali grossa, mais curta, na qual o pastor ele andava na sua cintura, e diante de algum predador que fosse ali tentar atacar as ovelhas, ele retirava aquele bordão e atacava, partia ali para cima do predador e afugentava o predador e conseguia salvar as ovelhas. E como nós falamos aqui, o diabo é um predador, está ali ao nosso derredor tentando nos estragar. E o Senhor é que tem esse bordão. É Deus, o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor Jesus que tem esse bordão na mão e está ali tentando guardar a minha vida, a sua vida de ser tragada pelo inimigo das nossas almas, tá bom? Então, guarde também isso contigo. Você quer ter ali a proteção de Deus para a sua vida, você quer que Ele te guarde, te livre ali do mal. Então, busque, tá, em Cristo esse bom pastor, tá certo? Outra coisa interessante também, pesquisando sobre esse bordão, além de ele ser utilizado como uma ferramenta ali de segurança para afugentar o predador, como eu falei, ele era usado também para afastar a lã ali das ovelhas e verificar como é que estava a integridade da pele daquelas ovelhas, se tinha alguma lesão
né, se tinha alguma infecção, alguma ferida, e se tivesse, ele tratava. Então também o bordão de Deus para a minha vida e para a sua vida serve para isso, querido. Para me examinar e te examinar, para ver o que é que está ferido em mim, ferido em você, para ver o que é que precisa de cura, tanto em mim quanto em você. Então se permita ser tratado, né, por esse bordão de Jesus, que ele possa lá, né, tocar em você e verificar aquilo que precisa ser tratado e que você dê liberdade, né, a Jesus, ao Espírito Santo, ao Deus Todo-Poderoso, para tratar o que precisa ser tratado. Todos nós temos feridas a ser tratadas. Eu tenho as minhas, você certamente tem as suas. Então que você possa se permitir ser tratado, tá certo? O outro instrumento que o pastor utilizava era o cajado, né? O cajado, por sua vez, já era uma vara mais comprida que tinha uma curvatura, né, na sua parte superior. E ali ela era uma ferramenta de literalmente resgate da ovelha. Às vezes a ovelha ali, inocente, como eu falei, não percebia o perigo do caminho, às vezes ficava presa em algum penhasco, aí o pastor ia lá com esse, né, cajado com a curvatura, pegava pelo pescoço ou pelo tórax, né, do animal, e aí puxava ele em segurança. Então o cajado do Senhor é o nosso consolo. Então a gente está andando por caminhos que vão fazer mal para a gente, e o Senhor, pela sua misericórdia, está ali, ó, usando o cajado, ou tentando usar, né, o cajado para guiar as nossas vidas. Então que a gente possa ter essa sensibilidade, pedir, Senhor, usa, Senhor, o teu bordão para, né, olhar lá minhas feridas e me indicar aquilo que precisa ser tratado. Usa, Senhor, o teu cajado para corrigir a minha rota, para que eu não venha, né, a adotar, a tomar decisões, rotas, né, rumos que venham me levar ao perigo, tá bom? Então aqui para fechar a nossa reflexão, se você quer viver, né, esse ambiente que a gente falou, de pastos verdejantes, se você quer ser levado a essas águas tranquilas, se você quer ter esse cuidado do Senhor, na qual o seu bordão, o seu cajado está ali, né, a todo tempo tentando olhar as suas feridas, te tratar, corrigir a sua rota, a proposta de Deus para a minha vida e para a sua vida é que a gente possa buscar isso no bom pastor que é Jesus Cristo, tá bom? Se essa mensagem fez sentido para você, eu te encorajo a se inscrever gratuitamente no canal e a partilhar esse vídeo com outras pessoas para que a palavra de Deus alcance outros corações e vidas sejam transformadas. Que Deus te abençoe e te guarde. Um forte abraço, uma boa semana e até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir.